Mano Menezes está falando neste momento na Neoquímica Arena. Vamos ouvi-lo. Hoje a gente viu o Corinthians fazer um primeiro tempo muito bom, talvez um dos melhores primeiros tempos desde a sua chegada. Teve chance de fazer o segundo, ou talvez até o terceiro. Num segundo tempo, o Atlético consegue ter mais a bola. Em algum determinado momento, até vi você à beira do gramado pedindo para o Corinthians tentar reter um pouco essa bola, porque o tempo inteiro o Atlético estava tocando, mas até um certo momento não tinha muita infiltração. E o gol sai justamente quando entra o Allan Kardec, numa primeira bola que vem de cruzamento, ele consegue escorar para o gol do Paulinho. Queria saber, assim, na questão de, não digo comportamento, porque é algo até talvez universal no futebol, um time fazer o gol, se retrair um pouco, mas o Corinthians está perdendo pontos importantes nesse campeonato que tem feito por essas situações, e aí me lembra justamente o jogo contra o Santos, que talvez tenha sido uma situação muito parecida. Boa noite a todos. Eu tenho um pensamento muito parecido com a tua explanação. A gente preparou o jogo, a gente iniciou como preparou, colocou o adversário para trás, tomou iniciativa e criou as oportunidades. Que além do gol, ao meu ver, poderia ter sido mais duas concretizadas em gol. A mesma bola que Allan Kardec escorou de cabeça para Paulinho, nós também escoramos de cabeça para dentro 2 vezes, né? E aí no último cabeceio jogamos a bola na mão do goleiro. Então assim, a gente precisa resolver esse problema tático e esse foi o teor da minha conversa com os jogadores para fazer o encerramento do jogo. Ou a gente vai resolver ele com mais gás, ou a gente vai resolver ele taticamente. Porque o time não pode baixar o bloco inteiro como a gente baixou e dar a bola para o adversário e não conseguir mais jogar. Isso é muito perigoso. O Atlético tem uma qualidade de jogadores acostumados com jogos grandes. Teria o seu momento no jogo naturalmente. Jogos grandes são assim, você tem o teu momento e depois o adversário também tem. Não exatamente nessa ordem, mas se contrapõe momentos um com o outro e geralmente faz o resultado quem aproveita os seus e depois, no momento do adversário ou antes, consegue neutralizar algumas coisas importantes. A gente não conseguiu mais conectar uma saída de bola com qualidade. A gente apressou, a gente até recuperou a bola, mas 2 ou 3 vezes vocês se puxar pela memória, vão ver que nós metemos um passe muito longo, perdemos a bola, metemos o passe no primeiro jogador que fez o movimento, que quando um adversário está perdendo, quase sempre deixa esse jogador fora de jogo, então você tem que ter um pouquinho de paciência, reter a bola. No primeiro tempo nós tivemos uma jogada clássica com essa. Se um dos nossos volantes roubou, para não entrar na questão pessoal, porque ela não é pessoal, Yuri fez o movimento, nós não metemos a bola no primeiro passe, no segundo estava fora de jogo. Mas logo atrás de Yuri, Renato estava fazendo um movimento muito só. Então, controlar um pouco essa ansiedade para aproveitar os seus momentos. Fazer o jogo mais bem jogado na hora que você está bem, faz uma equipe fazer o resultado mais elástico, um resultado maior, que depois, no momento do adversário, também você pode administrar melhor. Eu acho que esses são os erros que a gente está cometendo, sim. Manu, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. A gente sabe que centroavante vive de gols, né? E o Yuri Alberto aqui, ele tem uma relação com a torcida de amor e ódio. Essa temporada muito mais situações complicadas do que situações boas. O que dá para perceber é que o Yuri, ele tem muito problema com confiança. Quando ele está confiante, parece ser um jogador diferente. Como que é para o técnico ter um jogador como esse, que foi envolvido numa negociação grandiosa, ter esse jogador sem confiança, como retomar a confiança do camisa 9 hoje corintiano? Todos os técnicos, acredito eu, se sentem frustrados quando não consegue, em determinados momentos, tirar o melhor dos seus jogadores, né? Mas o Yuri hoje foi para o sacrifício mesmo pela equipe, ele tem se doado muito, né? Ontem nós tínhamos sérias dúvidas se ele iria para o jogo ou não, então se tem
uma coisa muito boa em Yuri é que ele não se esconde da responsabilidade, ele assume ela, ele comete erro como todos os atacantes cometem, né? Alguns em determinados momentos mais, outros menos, mas ele tem feito tudo o que a gente quase precisa pela equipe, né? Acho que é um pecado, porque a gente olhando a jogada da primeira bola, do primeiro tempo, a gente vê ele totalmente livre. O jogador, às vezes, dentro do campo, não tem essa exata clareza que ele está tão livre como ele estava, né? Talvez, se ele tivesse a visão que nós estávamos tendo, ele ia tentar dominar a bola. É um desses pecados aí que eu acho que a equipe foi cometendo e não soube aproveitar esse momento do jogo. Hoje não tínhamos Felipe no banco, porque Felipe não seria lógico colocá-lo. Ele teve um pequeno deslocamento lá no jogo em Bragança. Pode ser que no domingo já tenhamos, pelo menos, para poder revezar um pouco. Hoje não tínhamos um outro atacante para pôr, então levamos o Yuri até no máximo, talvez poderia até protegê-lo um pouco, né? Mas vamos trabalhar, vamos tentar fazer a bola chegar com mais qualidade, mais vezes como fizemos no primeiro tempo, como fizemos com o Santos, que eu acho que é o caminho para você ajudar ele como atacante finalizador. Mano, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. E permita-me falar das laterais. Hoje você teve o Bruno Mendes, não podia contar com o Fagner. Do outro lado, mais uma vez, o Fábio Santos. Mas colocando na pauta esses 4 jogadores que você tem. Bruno Mendes, Fagner, o Bidu e também o Fábio Santos. Hoje, no segundo tempo, ficou muito evidente a fragilidade pelo lado do Bruno Mendes, porque o Atlético Mineiro atacou muito naquele setor. Você hoje, analisando as últimas partidas, até aquele jogo com o Fortaleza, hoje, a principal fragilidade desse time do Corinthians é pela lateral direita? É pela lateral esquerda? São esses jogadores que recompõem as laterais? A decisão do treinador é sempre para o melhor para a equipe, né? Mesmo que Bruno estivesse tendo dificuldade, e eu acho que a dificuldade que ele estava tendo é pelo mérito do Atlético Mineiro ter feito o que fez, qualquer outro lateral direito que a gente tenha no grupo marcaria menos do que Bruno Mendes. Bruno Mendes é muito mais marcador do que apoiador, né? Então, o jogador que deveria estar ali, estava ali, né? Bruno Mendes marca melhor do que todos. Mas não foi isso que foi determinante, na minha opinião, em termos de marcação. Foi o volume que a gente deixou para que a bola chegasse muitas vezes no mesmo lugar, né? O cruzamento de Arana, inclusive, foi de perna direita. Estava com liberdade, trouxe para dentro, a gente afundou muito a marcação, não conseguiu encostar de novo o corpo, porque são movimentos muito rápidos, né? Você vai no fundo, você traz a bola para dentro, a tua defesa precisa avançar no mínimo 1 metro de novo, que é para encostar no jogador, como o Allan Kardec, que é um excelente cabeceador, vocês o conhecem tanto quanto eu. E você deixar um jogador que é um grande cabeceador se movimentar dentro da tua área é o pecado que você não pode cometer. Mas eu acho que a gente precisa proteger os jogadores. Não tem uma questão assim, né, mais clara que defina a característica que não fosse os 2 jogadores que estavam em campo. Às vezes você podia dizer, mas fulano marca melhor, então deveria ter entrado no lugar dele. Não era o caso, nenhuma das 2 situações. Acho que a equipe precisa também ajudar, porque se tem uma posição que você sofre muito quando perde o volume, essa posição são nas laterais, porque o adversário começa a dar amplitude e a bola chega lá com muita frequência e não pode acontecer isso. Mano, Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Você falou do Yuri Alberto, mas eu queria bater na tecla com relação às vezes, a impressão que dá é que os 2 jogadores que mais tiveram investimento do clube, no caso o Yuri Alberto e o Rojas, são hoje os que menos entregam, e talvez é isso que falta para o Corinthians não passar tanto susto assim neste Campeonato Brasileiro, tendo como exemplo, por exemplo, esse primeiro tempo que o time fez hoje. Como que você pode administrar isso sabendo que tem investimento e jogadores que o torcedor espera bastante, né, mano? Um dia o Real Madrid contratou o Bale
por uma quantia exorbitante de libras lá. E Zidane foi dar uma entrevista e disse que era uma aposta. E todo mundo quase caiu da cadeira, porque como que um valor tão alto vai ser uma aposta? E ele explicou que o que determina o valor de um jogador é o preço dele no mercado. Vários times querem, o preço sobe, vale mais. Mas mesmo assim, quando eles custam caro, quando eles chegam no clube, eles vão escrever a história deles naquele clube. E é muito comum um jogador passar em 2 lugares e muito bem, e às vezes passa no terceiro e as coisas não andam bem, né? Não é o caso, eu acho, de Uri, que já tem uma participação importante na temporada. A Rojas está chegando agora. O treinador não trabalha com essas questões de valor. Não é isso que é determinante para um jogador jogar ou não jogar na equipe. Ele tem que fazer a função que ele recebe para fazer. E tem que fazer melhor do que os outros, porque se ele fizer melhor do que os outros, vai jogar mais vezes. É isso que é determinante para esse alto nível que a gente tem. E nunca tivemos também internamente outra conversa que não fosse essa. Não tem nem A, nem B, nem C que tem que jogar, e nem seria comigo que isso iria acontecer, pode ter certeza.